Beleza. E, claro, o pessoal da comissão que tiver na call também, caso eu esqueça de alguma coisa, sempre me interrompa, tá? Primeiro, alguns lembretes, tá, pessoal? A Semana Acadêmica de Engenharia Civil, ela termina com essa palestra, tá? Programação para cidades responsivas. E nós convidamos o pessoal da OSPA, da Place, do Instituto de Cidades Responsivas. Entramos em contato primeiro com a OSPA, mas só que daí a gente atingiu várias empresas junto. E foi até um pouco do que a Luciana estava comentando agora, tá? Que tem vários envolvidos nisso, tá? Alguns lembretes, tá? Para que se consiga o certificado da semana acadêmica como geral, assim, é necessário 75% de presença nas atividades, tá? Quem está cuidando desse controle sou eu. A presença na atividade, digamos 75% nessa atividade, vai estar sendo computada pelo próprio Teams, tá? A gente vai emitir um relatório de presença. E eu vou começar apresentando, então, os nossos convidados de honra aí, da OSPA. Já realizaram pelo menos 2 atividades aqui conosco. Queria agradecer a presença dos participantes, queria agradecer a presença dos nossos convidados. Começando a apresentar a Luciana Fonseca. Ela é cofundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas. Fundadora e sócia-diretora da Escola Livre de Arquitetura, mais conhecido como ELA, Escola Livre de Arquitetura. Arquiteta e urbanista, doutora e mestre em planejamento urbano e regional pela Propur URGS. Ela também é pesquisadora no Laboratório Cidade em Projeto, o CPLab, da URGS, coordenadora do Centro de Criatividade Aplicada, o CECAP, e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo na EMEDPOR. Finalizando, ela também é coordenadora do MBA Cidades Responsivas. Bastante coisa. Falando também um pouco da Roberta Berardo, desenvolvedora plena na Place, graduando em Arquitetura e Urbanismo na USP, em andamento. Ela também realizou intercâmbio e pesquisas acadêmicas nas áreas de Machine Learning, Ciência de Dados, na Instituição de Tecnologia da Suíça, o ETH Zurich. Talvez tenha pronunciado certo ou não sei. Pesquisas acadêmicas também nas áreas de Ciência de Dados, História da Arquitetura e Urbanismo na USP. E agora, por último, o Guilherme Kruger Dalcin, arquiteto urbanista, até onde eu entendi, formado em 2016, especialista em gestão estratégica do território urbano, mestrado em planejamento urbano e regional na Propur URGS, em andamento, e, em andamento, graduando em ciência da computação. Naturalmente, se quiserem complementar alguma coisa... Eu e a Roberta, acho que a gente não está aparecendo aí, porque vimos no chão de não tem aparecer, problema. porque a gente está compartilhando a tela, mas a gente está aqui. Estamos vivos aqui. A câmera de vocês está ligada? Tá, mas ele fica dando um aviso de que ele não deixa eu ligar a câmera compartilhando a tela. Acho que deve ser uma coisa, talvez, da rede interna aqui. Mas o que importa, acho que é mais a expressão mesmo. Nossa cara não é tão... Afinal, a gente mostra. Eu gosto Apesar da do cara de Lucas vocês. gostar da camisa da Roberta, né? Infelizmente. Pô, isso aí... Depois que eu... Não, se quiserem tentar... Eu acho importante eu acho importante dar a dimensão humana dos dados aí. Olha, fica a critério de vocês, tá? Se quiserem tentar recompartilhar a tela, eu sei que tem apenas conteúdo, tem o destaque, tem o lado a lado, tem o repórter, tem tela, tem janela, enfim. Mas fica a critério de vocês, tá? Se quiserem tentar compartilhar de novo. Eu vou passar... pode deixar assim, no final da apreensão a gente volta aqui, dá um oi daí. Pra conversa, sim. Só para não atrasar nem nada. Tudo certo. Eu vou passar a palavra primeiramente para a Luciana, porque ela me contou que ela também vai ser uma espécie de mediadora aí. E vai ser muito legal, ela vai explicar como é que vai funcionar a questão das perguntas. Mas já lembrando para vocês, pessoal, a gente tem as reações de levantar a mão no Teams, tá? Quer abrir o microfone? Pensou, vou abrir o microfone. Levanta a mãozinha que daí a gente vai dar a palavra para vocês, tá? E pode mandar no chat as perguntas também. Vou passar a palavra aí para a Luciana. Tá certo. Lucas, obrigada, boa tarde para todos e todas que estão aqui. Espero que a gente possa apresentar algumas coisas novas, divertidas e curiosas. Espero não. Acho que a gente consegue fazer isso, né? Como o Lucas estava dizendo na apresentação dele ali, a gente é configurado de forma muito multidisciplinar. Então, acho que
para a gente transformar as coisas, assim, ou criar pesquisas e trabalhos que envolvam algumas, enfim, experimentações, disrupções, a gente precisa ter times, né, para trocar ideias, equipes, e se elas estiverem, né, flertando com muitas áreas, aí mais interessante ainda. Então, prazer estar aqui, né, nesse local aqui com vocês, né, para falar sobre essa dimensão de programação para cidades responsivas. A gente conforme o Lucas disse, né, um pupurri de pessoas e ações, né, fazendo muita coisa, mas sobretudo agindo para a constituição de uma cidade que a gente acredita que é a cidade que vai se manifestar, que já se manifesta no presente e que no futuro cada vez mais próximo, né, é a cidade que vai se constituir. O Instituto Cidades Responsivas, ali, o Responsive, que está depois da OSPA ali, ele surge, né, através de uma união de uma escola livre de arquitetura com uma empresa, que é a OSPA, né, que tem esses braços aí, que é o Place, por exemplo, tem a URB também, que vai trabalhar com funding imobiliário, né, tem a própria Design aqui dentro, que trabalha com constituição de peças urbanas, né, vinculadas ao mercado imobiliário, esse aí, edificações e projetos mais complexos, né, multiagente, envolvendo várias camadas, né, de pessoas que configuram as cidades. E tem agora o Instituto Cidades Responsivas, que é, vamos dizer, o locus no qual a gente pretende difundir esse conhecimento, essas informações, essas pesquisas que a gente desenvolve dentro da OSPA e também muito com os nossos parceiros todos, né? A gente sabe que, como a gente já começou dizendo, não é uma pessoa, uma empresa que tem a capacidade transformadora, né, que a gente pretende alcançar em se tratando de ciência de cidades, né? Então, assim, meu papel hoje muito é botar na roda aí os trabalhos do Place, né, que é o outro braço da OSPA que está aqui com a gente hoje, né, na figura da Roberta Berardi e do Dalcin, né, e das suas experimentações também, vamos dizer, carreira solo, mas que constituem, né, a persona profissional de cada um deles. Claro que a gente tem motivações específicas, né, acho que a Roberta vai colocar isso aí, apresentando o trabalho dela, que envolve, né, desastres naturais, ela vai saber falar muito mais que eu, e que usa machine learning, né, como métrica de ação. Então, na verdade, eu estou aqui hoje só para contar para vocês que o Instituto Cidades Responsivas existe, né, ele acabou de ser formalmente lançado, que o nosso MVP para isso é o MBA Cidades Responsivas, né, vocês podem entrar na página da OSPA Arquitetura e encontrar lá o MBA, inclusive com matrículas abertas para a segunda turma que inicia em março. É um MBA que vai trabalhar um módulo, são 4 módulos. O primeiro trata de contexto, de forma geral, entender, né, as demandas contemporâneas, e o segundo trabalha com data science. Então, a gente tem ali desde, né, gramática da forma, autômato celular, Grasshopper, Python aplicado no geoprocessamento, tudo isso para a gente configurar dispositivos, né, com base em dados, que respondam às demandas da cidade responsiva, da cidade contemporânea, e que criem novas bases de ação. A cidade responsiva é uma cidade que responde muito mais a dados imputados pelas pessoas, então é uma cidade que o indivíduo é protagonista, né, que as pessoas são protagonistas, que ela é mais independente de uma centralização de coordenação. Então, assim, diferente de uma smart city, a cidade responsiva, ela não leva os dados para uma central de comando, né? Uma cidade muito mais Waze, vamos dizer assim, do que uma cidade com uma central de comando, né? Existem níveis diferentes de responsividade. Essa auto-organização da cidade responsiva, ela ocorre, né, mais ou menos em determinadas cidades ou em determinados lugares, em determinadas abordagens, enfim. Ontem a gente entrevistou aqui o Washington Fajardo, secretário de Urbanismo e Planejamento Urbano do Rio de Janeiro, que nos trouxe também uma plataforma que é similar ao Place em alguma característica de trabalhar com dados para transformar a realidade, né? Então, assim como o Place está vinculando dados do mercado imobiliário com as normativas do plano diretor de forma muito visual, né? O que esses dados fazem é nos dar a capacidade de espacializar análises, da gente enxergar espacializadamente
os dados, então eles não são apenas números, eles são sobretudo números e matemática, mas eles viram cenários de cidades, né? Eles viram cenários apoiados nessas verdades que são os dados que nos colocam em pé de igualdade para conversa em muitas áreas, né? Então a gente parte dessa premissa também, dado é dado, né? E com ele a gente consegue desde a poesia até a parte mais dura e mais técnica, enfim, todas elas necessárias para o desenvolvimento das cidades, né? E a plataforma do Rio de Janeiro está trabalhando com retrofit, então fez um mapeamento no centro histórico da cidade e a plataforma identifica quais são os edifícios de dono único que estão disponíveis para negociação e evolução, enfim. Eu vou passar direto a palavra, direto não porque já falei bastante, mas vou chamar a Roberta para apresentar e compartilhar a pesquisa que ela fez com vocês. Né? E assim como disse o Lucas, né? Se sintam à vontade para interagir, acho que isso aqui tem muito mais caráter de uma conversa, né? E de uma troca de experiência do que de algum conhecimento determinado ou pré-determinado. A gente está sempre em beta aqui. Vou chamar a Beta, então. Contigo, Roberta. A gente apareceu aqui no vídeo, a gente fez uma gambiarra aqui no celular. Antes eu vou trocar aqui o áudio rapidinho para ir para o meu... Mas acho que vocês... Tá, acho que agora vocês estão nos escutando, correto? Sim, estamos escutando. Tá bom. Tá. Como a gente é da TI, a gente gosta de complicar as coisas do ponto de vista de infraestrutura. Isso a gente botou no computador a apresentação e nós, Roberta não está aparecendo direito, mas ela está aqui com a bela camisa. Eu ia dizer, vocês estão focando o meio de vocês dois, fizeram toda essa ginástica para estar aparecendo. Agora sim, Dalcin ainda está sem cabeça ali, mas está valendo. Cabeça está ali. Mas como disse a Luciana, acho que a ideia que a apresentação era justamente ela começar falando ali, né, do responsive, que foi basicamente que ela introduziu aqui. E nossa ideia final é chegar lá no place, explicar o que é, apesar do... O Lucas, ele estava chamando de a place, mas não tem problema, a gente até hoje não sabe qual é o artigo correto, se é o place, é a place, se é em inglês, né, the place, não sei. E no meio do caminho a gente vai falar um pouco de como a gente chegou, caso a Luciana trouxe um ponto de vista mais geral, né, o que é para o Instituto essa questão de cidades responsivas, arquitetura com um ambiente multidisciplinar. A gente vai falar um pouco de como eu e a Roberta, que temos um currículo bem menos extenso que a Luciana, né, como foi dito no início ali, como é que a gente chegou nessa área também, e o que a gente já fez antes do Place e depois chegando no Place. Acredito que vai ser pelo menos passado de ver ou divertido. Então, a Luciana começou falando do Instituto e agora a gente entra na parte de quem torna as cidades mais responsivas. Aqui não é bem uma ideia de fazer um questionamento, de trazer uma resposta final, mas é mais de falando da trajetória minha e da Roberta, que inclusive, para quem não pegou, eu sou aqui de Porto Alegre, né, da URGS, mas a Roberta, ela é graduando da USP, está aqui em Porto Alegre, só passei hoje, por coincidência, ela estuda lá arquitetura ainda. Então, essa ideia de nossa trajetória, de como a gente chegou nessa área de cidades responsivas, programação voltada para cidades responsivas. Então, e como é que a gente chegou no nosso diagrama? Como é que a gente se encontrou ali no OSPA, Place, INST, né, que será o Instituto para os Íntimos, como fala a Luciana nos bastidores. Então, a Roberta, né, quase arquiteta ali, que só está enrolando para fazer o TCC, e eu que já sou formado arquiteto pela URGS aqui. E a gente tem uma trajetória, né, de ambos se interessarem pela área de planejamento urbano. Mas a gente sempre notou, assim, uma certa, digamos, insuficiência no que a gente obteve no planejamento urbano puro, assim. Eu trouxe só esse exemplo de um estágio que eu fiz aqui na Metroplan, que é um órgão de planejamento regional do estado do Rio Grande do Sul, que eu fui estagiário de planejamento urbano na área. E uma coisa que a gente que eu me dei conta, no caso, mas conversando com a Roberta sobre experiências em comum, que ela também vai complementar na sequência, é que, como estudante de planejamento urbano, a gente aprende muito bem na faculdade, tanto na URGS, quanto na USP, os fundamentos, digamos assim, e
a teoria por trás, como a gente consegue melhorar a cidade, como a gente poderia tornar ela mais eficiente, e etc. e tal. Mas na hora de fazer, parece que existe assim, um certo descompasso entre que a gente tenta fazer, o que a gente deseja como planejador urbano, e aquilo que tu de fato consegue implementar. Então, por exemplo, essa pesquisa ela era voltada para racionalizar as linhas metropolitanas de Alvorada para Porto Alegre. A ideia era fazer uma medição de onde estava, quais são os corredores de transporte que mais exigem, mais carregam passageiros, e como é que a gente conseguiria troncalizar algumas linhas, digamos, ramificar outras, de criar, então, sistemas de baldeação, esse tipo. Não interessa tanto o projeto, mas acho que interessa aqui que vocês veem, tem alguns onibusinhos ali que tem algumas marcações de porcentagem. Então, para conseguir fazer toda essa lógica, né, de tentar propor algo, a gente tinha que, de alguma forma, medir qual é a lotação que cada ônibus passa em cada parada, em alguns pontos estratégicos. E mesmo tendo assim todo o recurso do Estado do Rio Grande do Sul à nossa disposição, o único jeito disponível que tinha para isso era literalmente botar uma pessoa contratada parada o dia inteiro numa avenida e dizer para ele: quando passar o ônibus tal, tu anota a placa rápido, dá uma olhada para dentro, vê se tem metade, 75%, lotado, zero, anota no papel, que daí a gente passa para alguém digitar e botar numa planilha, e isso é o dado que tu vai, enfim, com a pessoa vai ver umas 100 ônibus passando, essa média é o que tu vai ter de dado. Acho que esse é o exemplo que o Guilherme acabou de apresentar, acho que é o exemplo máximo disso, assim, mas acho que na academia a gente está muito acostumado a se limitar muito pelo que bases muito oficiais de dados nos oferecem, assim. Então a gente está muito limitado ao quanto do recurso estadual e do estado oferece, ou municipal, enfim, oferece realmente sobre os dados de uma região. Então, algumas análises que você quer entender, algumas relações um pouco diferentes e não tão usuais, algumas relações que demandam um pouco mais de análise, você acaba ficando travado justamente na falta de dados que relacionam-se ao que você quer conversar. Eu acho que isso na academia é bem presente, essa limitação. E essa limitação ela traz assim, uma certa perda de credibilidade até do trabalho inteiro. Que, imagina, tu vai chegar para um prefeito, governador e dizer: a gente quer mudar o sistema de transporte porque a gente tem esse dado. Aí tu vai dizer: tá, onde veio o dado? Tudo isso que eu disse, e o cara vai olhar: não vou conseguir mudar para um político já é uma coisa bem difícil, né? Porque mudar a cidade é problema para ele, a não ser que seja algo que traz um retorno imediato, não vai querer mudar. Então, o fato de tu não ter uma ferramentas de apoio que te permitam trazer com credibilidade, mostrar não só para os gestores públicos, mas também para a sociedade em geral, assim, a importância de algumas medidas que a gente quer fazer. Essa falta de ferramentas é algo que nos intrigou bastante, assim, quando a gente estava na faculdade de arquitetura, mas provavelmente acho que na engenharia, e até acho que o Lucas não falou, não citei também antes, mas antes de ir para arquitetura, tentei cursar engenharia elétrica, cheguei na metade do curso e abandonei. Então, sei o drama que alguns de vocês aí estão passando, em cálculo numérico, física 4, sistemas de sinais, coisas do tipo. Imagino que na engenharia, quem vai para essa área mais de infraestrutura, principalmente setores públicos, provavelmente passa por dramas parecidos a esses que a gente falou de coleta de dados. E, por outro lado, a gente olha assim para exemplos exterior, principalmente. Eu trouxe aqui um que eu gosto, pelo menos, que é o Virtual London, da University College of London, que eles têm esse centro de estudos espaciais avançados, um laboratório bastante produtivo, bastante pesquisas muito interessantes lá. Eles basicamente têm a Virtual London, que é um modelo 3D, quase um BIM, né? Acho que o Lucas falou que foi bastante tratado isso, que traz diversos dados, além do próprio modelo 3D da cidade, que permite que a universidade faça todo tipo de pesquisa, voltar aí, no caso, acho que é uma coisa de visibilidade, mas também de coisas de eficiência energética, utilizando esse modelo e outros,
Esse tipo de ferramenta que a gente vê no exterior, a gente não estava se encontrando, assim, nós como planejadores urbanos. Então foi... E acho que, como a Luciana falou, nesse sentido de conceito de responsabilidade, quando você tem alguma coisa, algum modelo real das cidades, você consegue, com muito mais clareza, avançar e pensar em soluções, entender quais são as alterações disso na cidade. E quando a gente fica restrito a certos dados de certos momentos, isso fica muito mais travado. Então, a gente entende que esse desenvolvimento das cidades demanda ferramentas que são mais responsivas e que são mais constantemente atualizadas e conseguem levar o desenvolvimento de cidades para frente. E daí, essa visão que a gente teve foi um momento assim que a gente notou que só a formação de arquitetura, no nosso caso, não parecia ser suficiente, que a gente tinha que dar um passo a mais. Então, a gente fez isso que a gente chamou aqui no diagrama de se tornar, então, os arquitetos, ou no caso, Alberto, quase arquitetos. Foi, no caso, a gente até ficou surpreso que a gente meteu essa aqui na apresentação, só pela ironia, mas o que significa é que a gente foi para uma área de programação, mantendo formados, né, arquitetura, ou quase formados, né, mas, no caso, eu, depois de formado em arquitetura, eu fui entrar na ciência da computação, como acho que disse o Lucas antes, e a Roberta se meteu lá com o pessoal de Zurique e começou a também fazer aplicações, vendo machine learning e outros, programação, voltado para o planejamento urbano e arquitetura. E é nessa onda que a gente acabou chegando depois na OSPA, no Place e no INST, e, digamos, se sentindo em casa. E até enquanto eu estava fazendo essa lâmina, o que eu me lembrei muito, apesar de não ser muito fã do Steve Jobs, mas se vocês olham várias apresentações da Apple, aquelas apresentações megalomaníacas que rolavam, de apresentações de iPhone e tal, ele sempre mostrava essa lâmina em que ele dizia que o futuro para ele era estar na esquina da tecnologia com as artes liberais, né, que eles chamam nos Estados Unidos. Ou seja, né, era ter o design e análise da experiência do usuário puxando a tecnologia da mesma forma que a tecnologia puxava essa área. Então, a gente meio que olhando essa história do Architect que a gente inventou agora, a gente se identificou um pouco, né? A gente até fez essa piada aqui de que a gente se encontra na esquina, então, da tecnologia com o planejamento urbano, mais ou menos seguindo essa onda. E agora, partindo dessa ideia de que a gente se deu conta que para tu tornar, assim, facilitar o planejamento urbano, tornar as cidades mais responsivas, ter uma participação efetiva, né, nas mudanças da cidade, que a gente teria que ter essa abordagem multidisciplinar. Então, a gente começa a pensar nosso percurso ali em como que a gente começou a olhar para a programação e ver formas de tornar cidades mais responsivas a partir dela, a partir do uso dessas ferramentas. Acho que alguns aprendizados gerais, assim, talvez muitos, se alguém aqui já tiver envolvido, talvez tenha essa mesma observação que nós, mas o que vocês vão ver até nas nossas duas aplicações que a gente citou depois do Place é que a programação ela não tem assim, deixa eu ir ao ar aqui, tá meio frio aqui. Mas não há assim respostas exatas sempre, apesar de programação ser vista como uma ciência exata, que cada aplicação assim ela vai exigir uma linguagem de programação. Então, mesmo que a gente usou aqui, pode ser o certo para nós, mas pode não ser certo para a próxima. Que tudo muitas vezes se baseia ali em tu achar na literatura, às vezes exemplos na internet, bibliotecas e frameworks que já, digamos, criam facilitem o trabalho, assim, já te coloquem no meio do caminho. A programação é bem diferente, acho que, pelo menos para mim, bastante diferente da arquitetura. A programação, ela é bem forte na relação de comunidade, assim. Então, é muito a lógica do código aberto, né? Então, o desenvolvimento que você não faz só para você, mas você compartilha e as pessoas vão construindo conjuntamente. Então, para mim, que veio justamente, eu vim de arquitetura realmente sem nenhuma base exata da minha formação, eu consegui facilmente encontrar um caminho, mesmo sem tendo essa base, assim, porque além de ser extenso, documentação que você tem e
coisas que você pode encontrar na internet. É muito fácil você pesquisar para alguém, entrar em fóruns e criar essa... E aprendendo pelo próprio exercício, assim, de começar a fazer e você vai desenvolvendo bastante a habilidade de programar. E talvez às vezes esse nome linguagem de programação, né, que causa um certo medo, né, porque a gente pensa em idiomas, inglês, alemão, as coisas, vai ser difícil. Mas ao contrário, né, as linguagens faladas, a linguagem de programação, ela tem muita semelhança entre elas. Então, tu aprendendo uma, né, que já cria uma base para aprender todas as outras. E assim como a Roberta disse, esse aprendizado ele se baseia muito, porque corre muito rápido, né? Não existe assim, uma bibliografia estabelecida que nem a gente vê na faculdade. Mas muitas vezes a própria internet, assim, tem uma dúvida, põe no Google, coisa do tipo. Por isso daí que surgem algumas piadas, assim, envolvendo essa característica. Acho que, pelo menos para nós aqui, ainda não... agora caiu aqui para nós. Mas que essa ideia de que toda a comunidade de programadores, ela tem essa piada de, tem um problema, pesquisa no Google. Para outras áreas, muitas vezes, um médico aqui não faria. Que é uma ideia de aprendizado contínuo, né? Como está tudo sempre sendo descoberto e pessoas criando coisas novas o tempo todo na informática, tu tem que ir onde uma fonte dinâmica, né? Que seria a internet. Então, ao contrário, talvez, de outras áreas, justamente é fácil tu entrar como na programação como uma segunda área, justamente que o conhecimento está aí, né? Isso dá muita velocidade ao desenvolvimento de ações, porque você não fica travado justamente qual que é esse conhecimento que agora está sendo implementado. Você constantemente está nesse dinamismo. Agora é o momento solo da Roberta aqui, falando sobre pesquisa dela. Bom, então, o Delci, o Guilherme aqui já deu uma introduzida, mas eu sou graduanda na USP, eu tive algum interesse em programação, mas era só no conceito mais abstrato, nenhum real ensino sobre isso. Mas eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, que é ETH Zurich, Lucas, que é uma das instituições de tecnologias mais de ponto, assim, do mundo. E foi muito interessante porque tem várias áreas que a tecnologia era muito claramente um dos pontos principais, e na arquitetura não é assim, não. Programar para arquitetura parece uma coisa assim muito distante. Então eu tive essa oportunidade justamente de não só aprender a programar de uma forma mais programática, mas eu também consegui realmente me envolver e fazer parte de algumas pesquisas importantes. Então foram uma série de pesquisas que eu consegui participar, mas eu acho que dentro do tema que a gente está desenvolvendo aqui, eu queria apresentar essa, que eu fui uma auxiliar dessa pesquisa, era uma pesquisa de doutorado, de uma pesquisadora que estava lá, ela é equatoriana e ela estava pesquisando desastres naturais e qual que é o impacto no ambiente construído e como a programação, nesse caso especificamente, como o machine learning pode ajudar a prever como desastres naturais danificam o espaço e isso melhorar a resposta. Então, todo o objetivo é melhorar a resposta a esses desastres e entender, melhorar como as organizações estaduais, como todos os países se respondem a esse tipo de situação. Então, basicamente, a ideia da pesquisa era pegar uma série de 250 desastres naturais ao longo dos tempos e comparar as imagens de antes dos desastres naturais e depois. Então, você tinha o Google Earth e você crawlava essas imagens de antes e depois, justamente por ter esse dado, o Google Earth permitia esse dado. Então, a gente criava imagens de altíssima definição para entender, justamente, conseguir programaticamente comparar uma comparação que a olho nu, principalmente nessa escala, seria muito difícil. Com a programação, a gente conseguia justamente identificar precisamente quais eram as diferenças entre esses ambientes antes e depois do desastre. Aqui essa imagem não consegue ver porque é bem diminutas as diferenças, mas eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, uma dificuldade que era presente é que a gente precisava entender dessas imagens o que era ambiente construído e o que não era ambiente construído. E isso, se você não, essa é uma dificuldade que a gente tem aqui no Play. Se você não tem os dados para isso, você simplesmente não, principalmente considerando cidades que não são mais centrais ou capitais,
você não tem os dados de quais são os ambientes construídos e, mesmo que tenham, esses dados são muito dinâmicos. Então, fontes mais tradicionais de dados não conseguem fazer esse tipo de resposta para você. Então, nesse caso que a gente estava lidando com várias regiões que eram bem distantes, e várias regiões de diferentes partes do mundo, foi utilizado um algoritmo de machine learning que permitia justamente identificar o que era o ambiente construído para, então, trabalhar em cima disso. E com isso, eu vou dar a pesquisa, ela tem é bem complexa nesse sentido, mas a partir desses dados, você conseguia treinar um modelo de machine learning para entender, começar a prever como são esses desastres. E também conseguir aproximar tipos de diferentes desastres e entender como são esses diferentes impactos da cidade e quais são as consequências disso. E a partir disso, por exemplo, você consegue prever, essa era uma aplicação basicamente desse estudo, você consegue prever quais são os melhores tipos de abrigos para a população pós-desastres naturais, quais são as melhores tarefas a serem desenvolvidas logo depois desses desastres, entender qual que a probabilidade de uma consequência maior ou menor para um desastre natural, baseado no tipo de região que é. Então, você consegue criar políticas públicas ou mesmo privadas muito mais efetivas e diminuir bastante o risco de várias pessoas, assim. Então, resumindo bastante a pesquisa, que ela é bem extensa, é mais ou menos essa é a lógica da pesquisa. Roberta, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui de curiosidade. Essa pesquisa tinha uma vinculação com algum órgão de planejamento, assim, ou ela estava alocada dentro da universidade só? Ela estava só alocada dentro da universidade. Espero que tenham usado depois. Ela foi a pesquisadora que fez ela foi financiada pelo próprio Equador, que é de onde a pesquisadora é. Ela foi financiada pelo próprio Equador, da doutoranda ir pesquisar e estudar isso na Suíça. Então, apesar de não ter o vínculo com o planejamento público, teve esse suporte do próprio governo federal do Equador para ela estudar e ela desenvolver essa pesquisa, que eles viam bastante potencial nisso e em futuros. Então, agora tem eu não vou lembrar o nome aqui, mas de qualquer forma acho que é uma instituição global de abrigos e desastres, então tem dessa conversa justamente com essa pesquisa para tentar implementar e ver quais são os próximos passos com esses dados. Beleza. O Lucas está de mão levantada, Roberto. Pode falar, Lucas. Beleza, então funcionou o lance da mão levantada. Não, eu só queria comentar, tipo, algumas perguntas, tá? Primeiro, essa pesquisa, as imagens, elas foram conseguidas por drone, por satélite? Como é que elas foram conseguidas? Essa até foi uma parte que eu estava bastante presente na pesquisa, que era justamente a gente tinha o Google Earth, e o Google Earth já tem essas imagens de satélite antes e depois, certo? Ele vai crawleando essas imagens de tempos em tempos. Então, em alguns lugares você tinha dados de todos os anos, alguns lugares um pouco mais esparçados, e tinha um algoritmo que você rodava no seu computador e você conseguia tirar basicamente vários screenshots do seu Google Earth, mas bem próximos, assim. Então você conseguia, e rodavam por exemplo, 2 horas no seu computador, e aí você conseguia criar um panorama, linkar essas imagens e criar imagens de altíssima definição de uma área muito grande. Então, foi esse mais ou menos o recurso para fazer essas comparações. Então, a gente pegava várias partezinhas das imagens, reagrupava elas e rodava os algoritmos para entender toda essa cidade. Entendi. E a pesquisa ela foi feita principalmente acerca de uma região ou de diversas regiões? Eram 200 desastres naturais no mundo inteiro. Então, em realidades muito diferentes. Eram realidades que eram... Então, eram realidades que eram muito mais rurais ou realidades que eram muito mais construídas. Nesse caso, o foco foi bastante esses ambientes construídos, mas também eram algumas regiões rurais. Enfim, eram realmente todos os lugares do mundo, assim. Entendi. Não, eu achei legal porque retirando essas imagens do Google Earth, a base de dados ela existe já, então
fazendo um código de programação, um programa que seja, ou de repente alguma máquina que faça isso, até onde eu entendo, esse tipo de análise pode ser feita acerca do mundo inteiro, já que a base de dados ela é basicamente o Google Earth, certo? Sim, exato. E, bom, é exatamente isso. O bom dessa pesquisa é justamente que ela não necessitou nada mais que um recurso. É uma pesquisa super avançada, mas ela não necessitou nada mais que um recurso que todo mundo tem acesso. É basicamente, todo mundo consegue baixar o Google Earth no computador. Com esse algoritmo, você consegue obter imagens de altíssima resolução sobre qualquer lugar do mundo. E a gente conseguiu trabalhar em cima dessas imagens. E o legal é que vocês fizeram essa análise para questões de desastres naturais, mas só que, poxa, dá para fazer análise sobre diversas outras questões urbanísticas, né, de planejamento e subsidiar órgãos públicos para melhores políticas públicas, né? Poxa, bem legal. Com certeza. Tem várias pesquisas que são próximas nesse sentido, de entender cobertura vegetal, de entender quais são os desenvolvimentos das cidades e quais são as dinâmicas entre diferentes regiões. Enfim, é uma base de dados que basicamente existe, mas você trabalha em cima e você consegue explorar bastante diferentes tipos de pesquisas. É bem interessante mesmo usar esse recurso. Acho que eu vou passar agora para uma outra pesquisa aqui. A gente pede desculpa que a Roberta não tem muita intimidade com a câmera ainda. Então, fomos xingados aqui nos bastidores, porque ela ficou fugindo da câmera. Tentaremos não. Mas, daí, seguindo nessa mesma lógica da Roberta, curiosamente, o meu mestrado que eu venho desenvolvendo ali, né, no departamento, programa de pós-graduação em planejamento urbano da URGS, ele segue essa lógica de tentar criar algoritmos preditivos, né, que tentam prever, não é uma previsão perfeita, mas tentam prever possíveis tendências que a gente possa modificar, digamos assim, no futuro. Então, esse nome meio engraçado, né? Autômatos celulares e agentes, aquela simulação de crescimento urbano. Aí, rapidamente, vou tentar explicar só, dar uma pincelada do que seria isso. Mas o autômato celular seria uma forma de tu, digamos, pixelar o território e criar regras para como cada um desses pixels muda conforme dados que tu imputa sobre o território. Então, que ali aquele GIF da direita mostra seria uma ideia de, se tu consegue criar regras matemáticas ou condicionais que expliquem o crescimento da cidade, como, digamos, a forma construída se desenvolve a partir da sua vizinhança imediata. No momento que tu coloca para ir rodando isso ciclicamente, tu consegue tentar, digamos, simular o comportamento dessa cidade, dessa região. Digamos, tu diz que a cidade tende a se desenvolver mais onde já tem uma coisa ao redor, uma outra edificação ao redor. Então, é mais ou menos essa lógica do GIF que eu montei ali de as coisas vão então surgindo ao redor dessa outra edificação que surgiu anteriormente. Poderia criar outros parâmetros, como vou mostrar mais adiante, mas essa é a lógica geral. E ao mesmo tempo poderia ter isso que a gente chama de agentes, que seria uma entidadezinha computacional que representa um ser humano que anda por esse autômato celular que é uma slide anterior. Então, uma aplicação bastante recorrente que a gente viu nos últimos anos agora foi a questão da infectologia, né? Se tu tem uma probabilidade do quanto uma pessoa infectada por um vírus tem de infectar outros, e tu tem um dado de como as pessoas se movem num determinado território, tu consegue botar isso para rodar com situações iniciais aleatórias e vendo quais os padrões que surgem, quais os comportamentos que vão aparecendo nesse conjunto de entidades que se movem. Tentar, então, trazer isso para uma aplicação real, assim, de um espaço real, por exemplo. O que eu fiz, estou montando a minha pesquisa, que peço desculpas até meu orientador, que provavelmente não está vendo agora, mas se um dia ver, porque eu estou um pouco atrasado. Mas a ideia era utilizar esses agentes para representar a população conforme a renda dela, uma cidade brasileira, no caso é Tramandaí, em Bé, no Rio Grande do Sul, e fazer ela interagir com camadas do território que contém dados. Então, camadas sobre
edificações que contém nas cidades essas alvo. Uma camada que a gente utiliza algumas métricas calculadas por análise de grafos, coisas como sintaxe espacial, que acho que o pessoal da engenharia civil, talvez, em algumas áreas, mexa um pouco, mas tenta descrever o espaço matematicamente a partir de grafos. E também uma camada de valor do solo, de como que a partir da análise de grafo, as áreas vistas como mais atrativas vão se valorizando e, digamos, expulsando a população de menor renda ou atraindo a população de maior renda, coisas do tipo. Daí o que isso gera no final é esse GIF que eu montei, que seria como em Bé e Tramandaí tem um comportamento sazonal, né, de a população cresce muito nos meses de verão. Eu peguei os dados de 2010, 2020, depois extrapolei para uma previsão para 2030. Eu montei esse GIF em que em amarelo aparece na esquerda ali, que seriam os agentes residenciais que vão habitar o território a fins de morar ali ou turistar ali. Em vermelho, talvez não dê para muito bem, mas seriam os agentes comerciais. E na direita seria como a modificar o movimento desses agentes muda a forma construída. Então a gente vai vendo que os meses de verão enche bastante o território, quando as áreas, depois desocupam conforme passa o tempo. E a ideia é justamente ver como que isso vai, temos que áreas que a partir de uma sessão inicial, né, que era 2010, que áreas novas que hoje não são ocupadas, que vão, por a simulação, tendem a passar a ser ocupadas. Então, tentar criar uma previsão de como que o crescimento da forma construída avança sobre o ambiente natural, que não, se fossem utilizados, assim, caso se tornar uma pesquisa precisa, digamos assim, poderia ser uma forma de tentar antever, assim, possíveis áreas hoje frágeis que poderiam estar recebendo um aporte grande de forma construída que poderiam completamente desequilibrar esse ambiente. E, ao mesmo tempo, agora à direita seria conforme uma área fica mais disputada, conforme como que o custo dela aumenta ou diminui. Então, seria aquele amarelinho ali do lado. Quanto mais forte o amarelo, mais caro o custo de se estabelecer ali. Então, tentando também ver como essa dinâmica econômica altera a ocupação do território e resulta, então, um crescimento urbano em determinadas áreas e não para outras. Isso ainda está em bastante desenvolvimento, principalmente na questão de tentar tornar mais preciso, criar métodos de validação. Mas, então, a pincelada geral é que, enfim, foi feito tudo isso, toda essa lógica foi feita por uma pessoa, no caso eu, a partir de uma plataforma que se chama Gama, que é justamente para esse tipo de agentes, e que, enfim, tem tudo a ver com essa ideia de criar instrumentos para tornar as cidades mais responsivas da mesma forma que a Roberta falou, né, questão dos desastres naturais, para, enfim, todos os condicionantes que agem sobre a cidade. E essa lógica inteira de tornar a cidade mais responsiva de programação foi o que uniu eu e a Roberta, de certa forma a Luciana, que está sempre conosco aí, no Place, que é uma plataforma que a gente chama de desenvolvimento urbano imobiliário, que está hoje a versão inicial, que vai ser logo mais atualizada no site ospa.place. O objetivo dessa plataforma seria criar um ambiente 3D, 2D também, forma 3D da cidade, que contém dados sobre ela e que no futuro, assim, a gente visa que integre tudo aquilo que envolva cidade e tecnologia, né? Digamos, não é tudo isso que a gente fez, mas a gente deu um passo inicial no momento, né? Mas para o futuro esse seria, digamos, o nosso lema. E daí a primeira coisa que surge a partir assim dessa meta futura é uma ideia de que, tá, se a gente quer tornar as cidades responsivas, então a ferramenta que ajuda para isso tem que ser suficientemente responsiva para ir se adaptando a tudo que muda na cidade, como ela se modifica. E aí que a gente volta à nossa ideia de ser os architects aí, que a gente cunhou essa expressão aí para o pessoal do escritório depois fazer um bullying conosco. Mas que num método assim tradicional, de, digamos, bastante
as coisas bastante segmentadas, teria, digamos, um grupo de pessoas que criariam a lógica do produto, né, ou a lógica daquilo que tem que ser feito. Digamos, no nosso caso, seria o pessoal só da arquitetura. Daí comunicaria o que tem que ser feito por um programador, daí tentaria fazer, se ele entendesse, né, corretamente, e que daí submeteria o que ele fez para quem coordena o produto. Mas, no momento em que tu junta no mesmo profissional essa coisa, tu cria um grupo de profissionais que são todos eles multidisciplinares e capacitados de transitar tanto na área do planejamento do produto quanto na implementação dele, tu, de certa forma, elimina ou diminui bastante a necessidade dessa comunicação e dessa troca, né? Pode ser justamente que atrasa o trabalho e tudo vira a mesma coisa. Tu tá planejando o que deve ser feito enquanto tu tá planejando, que é basicamente a nossa rotina no Place, eu, Roberto, no caso, e o restante da equipe, que a gente, ao mesmo tempo que a gente tenta criar essa plataforma que integra tudo que envolve cidade de tecnologia, a gente toma as decisões sobre ela, o que a gente acha, implementa, ficou bom ou não, a gente muda o planejamento, muda a implementação, e nesse grande improviso a gente vai tocando em frente. E aí é bem nesse sentido que é bem que a importância da gente ser arquiteto trabalhando na programação. Então, a gente entende porque é a nossa realidade, essa parte do planejamento é a nossa realidade. Então, a gente entende, a gente tem muita clareza quais são os nossos desafios, quais são as nossas as maiores problemáticas do desenvolvimento. Então, a gente consegue pensar a solução junto, pensar o problema pensando a solução e ter um desenvolvimento bem dinâmico, assim. Daí o primeiro passo que a gente deu, que é o que hoje está no ar, no nosso ponto Place, seria, até pensando na viabilidade financeira, né, de toda essa empreitada nossa, é o processo de automatizar estudos de viabilidade urbanística. Até o Lucas citou na nossa conversa inicial lá com ele, dias atrás, ele trabalha, tem conhecimento desse tipo de coisa, mas seria justamente algo que é feito toda vez que uma empresa vai criar um empreendimento sobre um terreno, que para tu primeiro escolher o terreno, até verificar se um terreno que tu tem um potencial construtivo, tu faz todo o cálculo desde a legislação urbanística em si sobre ele, quanto tu consegue construir, quanto que custa tudo isso, desde a obra, desde o terreno, quanto a custos depois de tu fazer marketing sobre teu produto, as comissões têm que pagar para isso, daí o quanto que por quanto que é vendido o metro quadrado na região, então quanto que tu conseguiria receber de volta, quanto teria que vender, né, para ter um lucro. Então todo esse estudo de viabilidade, que era algo bastante ainda recorrente na OSPA aqui, a parte de arquitetura, o Place ele veio para tentar automatizar isso em tempo real. Então a ideia seria, no modelo vigente, tu tem um grande número de passos. Nossa ideia seria tu automatizar todos esses passos para no momento que tu clica no terreno, tu obter uma tabela que já te dá o quanto ele custa, todos esses dados, e já te permite ter uma visão inicial, assim, do que tipo de produto pode oferecer ali, se é viável criar um empreendimento ali. No sentido do que a gente falou bem no começo da apresentação, que é sobre a limitação de dados, acho que tem uma outra... Em paralelo a isso, tem justamente a extensividade de dados e eles estarem muito dispersos. Então, aqui no Place, a enorme maioria desses eram... Acho que nem a maioria, metade pelo menos são dados que são estruturados, então você consegue encontrar pela prefeitura arquivos georreferenciados desses dados, mas você vai encontrar isso disperso por várias plataformas da prefeitura, alguns dados são em tabelas, outros dados são um órgão específico da cidade, outro órgão estadual, então você tem todas essas relações que são muito fortemente intrínsecas, separadas. Então, o exercício também é entender quais dados têm realmente toda a relevância e juntar os dados que são de mercado, então quais são as questões que estão acontecendo na cidade, no desenvolvimento,
e quais são os dados que vêm de uma legislação, que é o que a gente está fazendo. E para montar isso, a gente criou, só criando um link com o que a gente falou anteriormente, mas a gente criou todo um sistema de infraestrutura e que mesmo a gente não tendo, assim, um grande conhecimento anterior, específico das ferramentas que a gente utilizou, enfim, várias linguagens, né, tanto JavaScript, HTML, CSS na parte de interface, Python na área ali de back-end, onde a gente realiza cálculos, e linguagens específicas depois de banco de dados, a parte de SQL. Justamente essa questão de tu poder se basear em conhecimentos que existem na internet, e, enfim, tanto em outros sites editoriais, coisas do tipo, permitem que a gente consiga, com conhecimento básico em programação, conhecimento básico no início, né, e se aperfeiçoando naquilo que a gente precisa para colocar no ar. Então, existe essa piada até que olha na internet, que tu tem todas essas fontes de dados que o programador faz é justamente ir vendo o que tu pode usar de cada uma delas e criar teu produto final a partir dela, um misto geral tem daquilo. E daí a gente traz, relembra um pouco então o que a gente falou nessa vibe multidisciplinar que a gente tem, que basicamente a nossa equipe de código seria essas 5 pessoas, qual eu estou ali em segundo lugar, a Roberta em quarto. Cada um de nós consegue transitar por um número X de áreas, assim, um pouco mais numa, um pouco mais na outra, mas, digamos assim, a gente não tem... É uma construção bastante fluida, assim, se a gente precisa disciplinar, a gente não precisa compartimentar as coisas e criar uma comunicação em que tu precisa mandar burocracias internas, precisa mandar uma coisa para algum lugar para fazer aquela coisa botar no ar. Sim, é um clima de bastante autonomia, justamente por a gente conseguir transitar todo mundo na área de arquitetura, já que eu não esqueci de falar, nós são todos ou formados em arquitetura ou estudantes de arquitetura e todos que estão na área da programação também. E acho que só mais um comentário sobre isso é que eu entrei justamente só sabendo programar em Python, não tendo conhecimento de desenvolvimento web, sabendo levemente JavaScript, e eu já consegui, com pouco tempo, comparativamente com pouco tempo, conseguir participar de desenvolvimento web, que era um conceito novo para mim, e desenvolver essas plataformas com conhecimento bem quase básicos. E também, além dessa equipe, tem uma outra equipe por trás, inclusive nossa coordenadora Flávia, que se estiver vendo, desculpa não botar a foto aí, mas é importante também. Daí a gente trouxe só alguns videozinhos só demonstrando, primeiro, o que acontece atualmente no ar, assim, que é justamente tu clicar no terreno, você pode ver lá nossa .place, mas se daí tu clica na aba, tu tem observação de custos, legislação urbanística, áreas, e todas essas linhas que estão sublinhadas ali, todos os campos sublinhados poderiam ser editáveis, então tu se tu não concorda com o valor padrão utilizado, poderia editar e colocar o teu próprio negócio. No caso, a gente utiliza bastante uma base aperfeiçoada durante o tempo pela OSPA, né? Então, a gente teve a sorte de ter essa base por trás inicial, que a gente colocou no site, automatizou ela, no caso. E a legislação, não sei quando vocês estão acostumados com a questão de legislação, mas as legislações das cidades são, em geral, muito, muito complexas. E quando você faz algo como o que a gente está desenvolvendo aqui, você transforma uma complexidade em uma coisa muito mais compreensiva. Então, você consegue entender o que é aquele texto do plano diretor interfere na cidade, o que isso pode construir ou não. Você consegue entender melhor como essa legislação afeta a cidade e como você pode atuar em cima disso. Daí, em conjunto com isso, uma outra coisa que não está lá no site atualmente, mas que a gente vai colocar no próximo mês, esperamos, é essa questão de... Eita, eu botei no site. Agora foi. Mas é de tu representar também essas informações visualmente, em forma de camadas. Então aí, nosso usuário teste, que provavelmente foi a Júlia, foi clicando aleatoriamente algumas camadas, mas as questões de camadas de zoneamento, legislação para São Paulo e Porto Alegre, tu consegue ver esses dados em tempo real. Assim, constantemente atualizados. Exatamente. E eu acho que interessante também é que tem dados desses que são dados que vêm direto das prefeituras, e o nosso trabalho foi muito de tentar trazer a melhor visualização possível, mas tem vários dados que não são disponibilizados de forma completa. Então, a gente vai lá, usa a programação e entende como reorganizar esses dados, como
fazer relações que não existem normalmente, e aí você vai cumprindo cada vez mais esses recursos de compreensão de como a cidade se desenvolve. Eu acho que talvez o Lucas ficou sensual do horário, né? A gente já tá terminando, quase lá. O Lucas está de mão levantada há décadas. Ele Tá. quer falar, interagir com vocês. O que eu acho mais, eu falei isso no início da minha fala, nessa condição de espacializar e visualizar os dados, eu acho que é bom para a gente que é da área da arquitetura, é algo sensacional, até porque tu atinge, né, de certa forma, democratiza o conhecimento dos dados, né, no momento que tu torna isso um desenho, né, literalmente, assim, as pessoas passam a compreender muito melhor. Lucas, você vai falar? Se tu Só quiser, para deixar claro, tá? Fala aí. A gente pode terminar aqui rapidamente, não vai demorar muito. Só mais uns minutinhos, e daí dá para fazer se tu quiser fazer uma apanhada, aí depois no final, talvez você fique mais fluido. Mas se tu quiser agora também pode falar, não sei. Não, pode continuar aí, depois eu faço minha pergunta. Beleza. Daí algumas outras coisas que a gente está desenvolvendo, tá tudo funcionando no nosso servidor de testes, mas não no nosso site oficial ainda. Uma outra seria eita, sempre vai para outro lugar. Seria de tu ver visualmente, né, um 3D, quando tu pode construir no terreno, quais os limites que tu pode utilizar só clicando nele. Então, seria as limitações do plano diretor sendo espacializadas, digamos assim, no terreno. Acho que, no caso, era só aquilo ali. Não, tá, demorar um pouquinho. Mas seria isso aqui seria o que a gente chama de envelope. Então, tem as restrições volumétricas de onde tu pode inserir uma edificação naquele terreno. É o que acho que torna quase que didático, assim, para alguém dono do terreno, até às vezes interessado, arquiteto, às vezes, ver o que ele pode utilizar. Aqui, no caso, é em São Paulo, tem realmente um gabarito de altura bem alto nessa região. E, paralelo a isso, quando tem um envelope definido, outro produto está sendo desenvolvido, seria uma otimização da forma da edificação dentro desse envelope, a partir para maximizar o valor geral de vendas dele, a partir de um algoritmo de machine learning, que vai testando diversas possibilidades até chegar naquele que teria o maior VGV, que a gente chama de valor geral de vendas. E não só o valor geral de vendas, mas quando você trabalhar com programação, você tem essa possibilidade de facilmente alterar quais são os seus inputs, mas também quais são os seus outputs desejados. Então, quais são os seus objetivos daquele terreno, qual é a intenção. Então, você consegue ter um controle muito maior do que você quer produzir e como você chega nesse... No caso aqui, cada cubinho, cada conjunto aqui seria uma edificação sendo testada e tendo o seu VGV avaliado. E, enfim, daí o maior deles seria, digamos, a opção, um dos maiores deles seria a opção poder ser construída. Então, daí para encerrar, bom, a gente mostrou algumas coisas que a gente ou já tem implementado no site ou está quase lá. Mas voltando então àquela ideia de que o que a gente queria de fato era ter uma plataforma que integra tudo que tem a ver com cidade e tecnologia e faz o link lá com que a Luciana falou do Instituto das Cidades Responsivas, de fato criar ferramentas que possibilitam assim utilizar como apoio para o planejador, o técnico ou até mesmo o empreendedor individual possam modificar a cidade, estudar a cidade, entender a cidade, coisas do tipo. De algumas coisas que a gente tem assim por futuro são ilimitadas quase, tanto de coisas de visualização de dados que não esses do plano diretor, mas dados calculados, como aquelas análises de gráfico que eu falei, ou site, uma análise tipo Walk Score, que é um site conhecido que avalia a partir dos estabelecimentos que tem em volta o quanto tu conseguiria sobreviver, digamos assim, uma região e tu residiria só caminhando assim para os lugares, seja supermercados, serviços de lazer ou coisas do tipo. E outras possibilidades, indo um passo a mais, seria a questão até de licenciamento de edificações por parte da prefeitura, que isso aqui é um exemplo dado, exemplo que foi implementado recentemente, que
Rio de Janeiro, que é uma plataforma para o centro, mais o projeto Reviver do Centro, que as edificações amarelas são aquelas, alguma coisa que tem um dono único, eu acho. E, enfim, eles pretendem utilizar essa plataforma como uma forma de tu apresentar em tempo real os dados de qual é o estado, qual é o estado de tanto licenciamento quanto propriedade das edificações existentes, visando facilitar troca de informações para novos empreendedores, pessoas que querem remodelar, fazer retrofit. E, inclusive, eu botei aqui essa faixa embaixo, que é uma aula aberta que teve ontem, inclusive mediada pela Luciana, que está aqui presente também, com o Washington Fajardo, que ela citou anteriormente. Então, que ele explica isso e muito mais, o projeto Reviver lá no centro. Só entrar no YouTube lá do Responsive Cities, procurar aula aberta. A gente viu lá, fez perguntas, inclusive. Daí, indo para o passo mais tecnológico ainda, assim, visando o futuro, uma coisa que bastante falada, principalmente na área de arquitetura, é os tais digital twins, ou irmãos digitais, eu acho. Que seria mais ou menos aquilo que eu mostrei de Londres antes, a Virtual London, em que tu criaria, em forma 3D, a cidade real da forma mais precisa possível, justamente para, independente de onde tu esteja, fazendo análise ou querendo estudar uma região, tu poder criar simulações ou só acessar os dados e entender como aquilo funciona, sem estar presente ali, sem ter que pegar uma fita métrica e sair medindo coisas e tentando categorizar tanto edificações quanto infraestrutura e coisas do tipo. E para isso também, tipo, ser uma plataforma, sei lá, um dia no futuro poderia, não sei, não sendo usado. E por fim, acho que só para encerrar, seria a ideia do metaverso, que todo mundo fala atualmente. Acho que na nossa cabeça não seria o metaverso, seria o placeverso. Só uma ambição final para encerrar de forma divertida. Daí, Lucas, Luciana, fiquem à vontade, ou qualquer pessoa, para perguntar sobre tudo que a gente falou. E desculpa deixar Lucas muito tempo aí como levantado. Não, vai para o Lucas, vai para o Lucas. Eu acho legal ver como vocês se divertem com isso tudo. É divertido mesmo. Tu sabe que eu não tinha visto a apresentação quando botou os Digital Twins ali. Eu pensei, agora a gente vai evoluir para o metaverso. Pá, só não imaginei que chegasse em placeverso, né? Isso aí eu nem sei se eu estou de acordo. Eu gosto de lugares assim, multilugares, né? Não só um. Mas, enfim, Lucas, tu que vai direcionar mais para as questões vinculadas aos estudos de vocês aí. Certo. Eu tenho algumas dúvidas, tá? Eu acho que, primeiro, agradecer ao compartilhamento das experiências de vocês. Pessoal, todo mundo que tiver dúvidas aí, público, quiserem mandar no chat, quiserem levantar a mãozinha ali, bem, bem sereno, tá? Primeira colocação que eu queria fazer é essa, tá? Até onde eu entendo, as incorporadoras e construtoras, elas podem ter os seus setores de novos negócios, de incorporação, de terrenos, de setor de produto, enfim, para verificar essas viabilidades financeiras de terrenos e também pensar produtos. Então, eles geram ali várias opções de produtos para um terreno e maximizam essa viabilidade financeira. Então, tipo assim, aqui é legal para construir nessa época, porque aqui é uma época onde vai vender bastante, por diversos fatores. Eu queria entender algumas coisas, tá? A Place, ela é uma plataforma onde é uma empresa vinculada à OSPA, que daí o produto dele seria prestar essa parte de consultoria sobre produto e viabilidade financeira de terrenos. Como é que funciona isso? Eu não ficou um pouco, não entendi direito. Bom, aqui internamente o Place é uma startup dentro do Grupo OSPA. Então, o Grupo OSPA tem esse desenvolvimento que inclui cidades responsivas, e também inclui crowdfunding de mercado imobiliário. Então, dentro desse grupo, o Place é uma startup dentro desse grupo. E acho que o nosso produto, muito menos do que prestar consultoria, é realmente trazer e aproximar esses processos que usualmente demandam muitos agentes. Então, além de
facilitar no sentido de tornar um processo muito demorado, um processo em tempo real que você consegue realmente identificar na prospecção de terrenos, identificar quais terrenos ali na hora tem essa característica, mas justamente identificar quais são as consequências disso, quanto você pode construir. Então, tornar esse processo muito mais dinâmico. Então, muito menos, acho que muito mais que uma consultoria, que é só esses pontuais análises, a gente está trabalhando para justamente todo o desenvolvimento da cidade ficar muito mais palpável, muito mais próximo. Então, cortar alguns processos, deixar muito menos burocrático, para você conseguir evoluir nesse sentido muito mais rápido. E Na verdade, pode falar. não, eu ia dizer, na verdade, tem grande parte da pesquisa e dessa expertise desenvolvido, né, pela equipe do Place, ela tá gratuita e aberta, quer dizer, tem uma intenção maior aí, real, de tornar a cidade responsiva, que é tu entregar para as cidades, né, e para quem está constituindo cidade, no caso a vinculação com o mercado, uma capacidade de fazer esse tipo de estudo de viabilidade, né, com muita velocidade, assim. Então, na verdade, criar elementos de comparação, criar liberdade de ação para quem quer empreender, tudo isso o Place entrega, né, para o mundo, assim, e para si desenvolve a própria pesquisa. Agora, camadas novas e serviços novos, né, já estão sendo pensados e podem contribuir muito de forma mais específica com alguns municípios, né, alguns setores de desenvolvimento de cidades. Então, o Place também pode agir por demanda e, fundamentalmente, pode especular cenários possíveis, né, inclusive diante de catástrofes, como colocou a Roberta, quer dizer, a gente pode estudar cenários ali de planejamento e paisagem de cidade através dessa ferramenta visual, né? Eu acho que a grande onda também aí é a gente conseguir visualizar toda aquela normativa, né? E todas as intenções que existem na construção de cidade, e tu visualiza isso de forma muito prática no Place. Eu acho que dá para falar também da questão do Place usar os modelos hedônicos, né? A dupla não falou muito aí, mas a gente tem no nosso YouTube também uma live falando justamente de modelos hedônicos, é a base científica também, que constitui os estudos do Place. Isso realmente você consegue entrar em Asphalt Place e ver, entender bastante essa plataforma e mesmo entrar no seu terreno e conhecer no seu próprio apartamento, entender como essas coisas funcionam e explorar a cidade, entender quais são essas diferentes normativas da cidade, como o plano diretor interfere. Isso é nosso, como o Dalcin falou bem no começo, isso é o nosso primeiro momento, assim, isso é a nossa perspectiva de entrada e como o Place está iniciando o caminho de ser uma plataforma de desenvolvimento de cidades. Então, essa é a nossa entrada, mas justamente, como a Luciana falou, é muito mais amplo que a gente está tentando trazer aqui. E também uma parte bem significativa é justamente que é para ser uma plataforma colaborativa. Então, não concentrar nunca o desenvolvimento numa parte só, então trazer tanto o que a gente está desenvolvendo aqui dentro, mas trazer também pesquisas que são de outras pessoas, pesquisas que estão tanto na área acadêmica quanto pesquisas mais, enfim, amplas e de diferentes origens, diferentes agentes, trazê-las para dentro do Place e realmente se tornar essa plataforma de desenvolvimento de cidades. É isso, eu acho que é legal de falar dessa questão, né, de quem tiver aí camadas, possibilidades de camadas, ideias e dados, enfim, para compartilhar com a gente. É bom entrar em contato, porque dá para fazer realmente. O trabalho permite, que nem disse a Roberta no início, né, uma ação bem coletiva de pesquisa em rede, né? E a ideia é, justamente considerando que essa é uma semana acadêmica, a ideia é realmente cada vez mais ter esses contatos com universidades e trazer ser uma ferramenta de pesquisa, mas também ser uma ferramenta que vai, todo esse conceito de cidade responsiva vai se atualizando de acordo com essas novas simulações, com as novas proposições que estão acontecendo de uma forma muito dinâmica, às vezes ficam muito concentradas e não chegam ao público geral, assim. A gente quer realmente concentrar isso e permitir essa evolução, assim, que seja desenvolvida nas cidades. Certo. Eu tenho uma sugestão, tá, pessoal? Não ficou claro para mim. O acesso àquela plataforma que vocês mostraram é pelo site, certo? Sim, É
É gratuito, qualquer um pode acessar. Vocês podem mostrar como é que faz o acesso? Claro. Atualmente, isso não dura muito tempo. Ela é completamente... Todos os recursos que o Guilherme está mostrando agora são todos gratuitos. Então, vocês podem entrar, clicar em qualquer terreno ou de São Paulo. Ou de São Paulo ou de Porto Alegre. Então, você pode agora mesmo fazer isso. Esses novos recursos que a gente mostrou na apresentação são os recursos que a gente está desenvolvendo e alguns deles vão ser disponibilizados gratuitamente, alguns deles vão ser disponibilizados de forma paga. Mas a plataforma em si tem um acesso gratuito bem extenso e a gente... enfim, agora vocês já podem ter essa experiência, assim, entender bastante do que a gente está desenvolvendo pelo uso da plataforma mesmo. E tem bastante coisa vinda, assim. O próximo E lançamento as vai ser bem... coisas, e as camadas de pesquisa e experiência interna que a gente está fazendo pelo Instituto vão ganhar um nome específico ali de uma camada, né, Responsive Lab, que vai trazer, então, as pesquisas, os estudos, as coisas que a gente for especulando de modo geral. Então, na verdade, tem uma intenção aí muito que é trabalhar com pesquisa, desenvolvimento. Entrou meu telefone aqui. Desculpa, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, mas com o mercado tudo junto, né? O mercado que eu digo é a prática da constituição da cidade também, né? Então, assim, a gente está querendo criar uma escola, uma ideia de ação e de pensamento que mistura a pesquisa, o trabalho que é compartilhado e colaborativo, o trabalho que é pago, né? Então, assim, isso também é uma coisa legal da gente colocar aqui para vocês, né? No sentido da gente criar alguma possibilidade de rede, de coesão, da gente conseguir direcionar pesquisas, né, que as áreas estão fazendo aí através dessa equipe de desenvolvimento aqui. No caso, então, o Instituto Cidades Responsivas, ele também gera pesquisas onde poderiam, talvez, aperfeiçoar essa base de dados, talvez para o OSPA, talvez para outras atividades, isso? Isso, na verdade, o Instituto, a equipe deles é muito quente aqui na geração de pesquisa, estão aqui do meu lado, estou olhando para eles ali. Eles mesmos, né, têm uma pipoca interna ali que já está gerando bastante coisa. O Instituto, através dos produtos de educação que a gente cria, os próprios estudantes acabam desenvolvendo nos seus trabalhos possibilidades de serem incubadas realmente depois num produto, né, que vai ganhar essa onda, né, de mercado, de virar uma empresa. A gente vai começar a trabalhar isso como camadas dentro dessa plataforma aí. Então, por exemplo, tem parcerias que a gente pode fazer com alguma instituição que tem lá uma camada de dados X sobre arborização urbana, vamos dizer, que já tem esses dados colocados e pode nos procurar para a gente implantar uma camada disso nesse sentido. Isso pode acontecer. Depois a equipe me xinga se eu estiver falando muita bobagem, mas eu acho que a gente pode tudo, então vou falar o que eu acho que dá para fazer. Outra coisa são os trabalhos de dentro do MBA Cidades Responsivas, né, Lucas? Porque o MBA, ele roda, o objetivo principal deles é que as pessoas respondam a esse questionamento, né, de como tornar uma cidade mais responsiva, criando um artefato, né? E esse artefato aí pode ser, né, uma plataforma, pode ser um aplicativo, podem ser coisas. Então, esse desenvolvimento desse conhecimento que está rodando nessa trilha desse MBA, né, a gente também está trazendo para perto do Instituto. O objetivo maior nosso é de gerar conhecimento e transformação, né, a partir da tecnologia. Então, sim, né, a gente vai receber de bom grado quem tiver aí com algumas pipocas também na mão. E além de receber, acho que é uma questão também de compartilhar, assim. Então, como a gente falou, vários desses dados, até pela apresentação, assim, a gente não se baseia em dados que são não só em dados que estão já estruturados no mercado, a gente tem outras demandas de dados, então a gente vai atrás de outras formas de obter esses dados, diferentes técnicas, então a gente vai expandindo. Então, criando essa base de dados que a gente está disponibilizando, a gente entende que isso pode ser um recurso para uma pesquisa, e essa pesquisa pode ser gerar algum outro recurso para ser disponibilizado para a gente, mas para toda a comunidade que a gente entende que envolve desenvolvimento de cidades. Então, é para ser muito mais amplo do que o que a gente está só desenvolvendo aqui dentro.
Bem complexo, pessoal. Bem complexo. É bem Bastante. divertido. Eu queria saber se ninguém vai nos perguntar nada. Eu acho que é um assunto que não é muito comum para o pessoal da engenharia civil, tá? Eu estou questionando mais aqui, dei abertura para o pessoal trocar uma ideia. Quem quiser levantar a mão, trocar uma ideia, bem tranquilo, tá? Eu acho que a interface que se faz com a nosso dia a dia de engenharia civil acontece muito nas incorporadoras mesmo, porque a gente precisa ter esse olhar sobre o que dá mais lucro, sobre onde a gente vai construir. Então, muitas vezes a gente trabalha com projetos, a gente trabalha em construtoras e tudo, mas só que essa visão mais do que e como a gente vai impactar faz toda a diferença também. Eu fiquei bem interessado nessa questão sobre os dados que vocês estão levantando e sobre a disponibilidade que tem eles. Vocês mostraram que é possível entrar no site e tudo. Eu vi ali que o Guilherme Dalcin, ele tem um login e tudo. Eu sei que... Não é do login, viu? É só identificação, assim, tu pode, não precisa se inscrever no site, só votar, pode votar até o e-mail falso se quiser. A gente não vai desconfiar de nada. É só entrar, botar qualquer e-mail, nome e usar, não tem problema. E vai ter algumas ferramentas que naturalmente vão ser premium, outras que vão ser gratuitas. Natural, faz todo sentido. Beleza. Não, bem tranquilo. Outra dúvida, o Instituto e o Place, como é que funciona assim? Vocês recebem também, tipo, algumas parcerias com a URGS, tipo, o pessoal quer fazer um TCC, e daí tem alguma parceria? Eu acho que isso aí pode ser até uma coisa interessante para pessoas que estão mais à frente do curso. Acho que sim, Lucas. A gente está começando a rodar essas parcerias. Na verdade, o Instituto ele é muito jovem ainda, né? É antigo em intenções, mas ainda jovem em ações, né? A gente está surgindo, a gente começa nossas ações esse ano, mais no início do ano, com o MBA Cidades Responsivas, e lançamos o Instagram específico do Instituto essa semana, e também o CNPJ da empresa, etc. Então, ele agora está oficialmente formado, agora no último mês do ano, a gente se despede desse ano, né, entrando com tudo para a constituição dessas parcerias aí no futuro muito breve. Sim, a nossa intenção é constituir uma rede de pesquisa nesse sentido, com universidades daqui, locais e outros parceiros que a gente já tem, né? Tem o Real Estate do MIT, né, Real Estate Innovation Lab do MIT, que está no nosso MBA, que já são nossos parceiros, né, que a gente já está trocando figurinha. Tem o pessoal de Zurique também, o pessoal é ótimo, mas o Gerhard Schmidt, que é nosso professor também, nosso parceiro, o pessoal da Unicamp também, que está trabalhando ali com autômato celular, gramática da forma, tá? Parceria nossa. Modelos hedônicos na Universidade Federal Fluminense também estão se aproximando, o Smart Campus de Sorocaba. Então, assim, a gente está criando, a gente quer que isso se potencialize, sabe, Lucas? Convidamos vocês, estamos muito abertos, assim, a escutar proposições ou, enfim, trabalhos em desenvolvimento que a gente possa transversalizar conhecimento. Beleza. Bom, a princípio não recebemos dúvidas pelo chat. Acho que é um assunto que realmente foge bastante do nosso contexto. A gente às vezes fica com um pouco de medo de fazer uma pergunta idiota e tudo, de repente fica um pouco intimidado com, tipo, tem pesquisa então dos Estados Unidos, do MIT, de Zurique, daí a gente acaba ficando meio assim. Mas, se o pessoal não tem mais dúvidas, eu acho que a gente vai encerrando por aqui a nossa atividade. Sim, não fiquem meio assim, viu, Lucas? Desculpa eu te interromper, mas não é para ficar meio assim, é para ficar empolgado. Não é para ficar encolhido, tá? A lógica é outra, é para se atirar, tá? Nos contatos acho que ficam abertos também, se alguém quiser mandar, tá no Instagram ali que a gente botou antes, tá? OSPA, no próprio site do Place tem sessões de feedback. Se quiserem ir atrás de nós, no LinkedIn principalmente, acho que nossos nomes estavam na descrição lá do Instagram ali da Semana Acadêmica, tá? Que é bem livre assim em relação a isso, não é difícil nos achar e não é difícil falar com a gente. Eu acho que justamente por na engenharia, na questão da incorporação ser bem presente, eu acho que entrando atualmente na plataforma, acho que vai dar bastante tudo que a gente conversou aqui vira muito mais concreto quando você entende realmente o que está acontecendo. Então, eu realmente
incentiva a conhecerem, assim, que eu acho que vai dá para bastante, consegue dar bastante dimensão porque a gente está conversando aqui. O Guilherme disse, pode chamar a qualquer momento. Show de bola. Então tá, pessoal. Fica então aberto aí o convite para o pessoal entrar em contato caso tiver alguma dúvida ali com o pessoal pela UFA, pelo Responsive Cities, pelo Place. Queria agradecer a presença aí dos palestrantes, tá? Tenho certeza que foi uma coisa bem interessante aí vocês mostrar ali a utilização do JavaScript, do Python, da onde vocês tiram as informações, todas as análises que podem ser feitas e tudo. Então é isso. Muito obrigado. Lucas, se vocês tiverem alguma consideração final. Não, queria agradecer bastante o convite, né? Agradecer o espaço para a gente vincular o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Obrigada e bom final de semana. Acho que é por aí, né? Bom Natal e essas coisas todas. Obrigado. Agradecemos também aqui em nome da sala do lado da Luciana. Obrigada. Certo. Então é isso aí, participantes. Muito obrigado e tchau, tchau. Boa tarde, Tchau. gente.